Bem, então vamos ver uma aplicação dos multiplicadores de Lagrange. Então, recordando, o multiplicador de Lagrange, ao contrário, quando você tem uma função de duas variáveis, você tem máximos e mínimos. Você sabe que nos pontos de máximo o plano é paralelo ao chão. Então, se você tem uma função f de x, y, você tem que derivar em relação a x igual a zero, derivar em relação a y igual a zero, e aí você encontra os pontos críticos, que são máximos, mínimos, ou aquele ponto de Cela. Faz assim, o ponto de Cela. Então, você tem que resolver esses dois sistemas, tem que resolver esse sistema e contar os pontos de máximo e de mínimo. O multiplicador de Lagrange é para encontrar máximos e mínimos de condicionados. Então, por exemplo, eu citei, o dono de uma empresa quer trabalhar num ponto onde o seu lucro seja máximo. Ou todo mundo quer trabalhar no ponto em que ele tem um lucro máximo. Mas pode ser que para trabalhar, para obter o lucro máximo na sua fábrica, a sua fábrica teria que ter 40 empregados e ela só tem 30. Então, ele não vai poder trabalhar num ponto de máximos. Ele vai ter que trabalhar num ponto de máximo, mas com a restrição que ele tem, que é o número de empregados. Então, vamos fazer um problema e desenvolver um problema. Esse problema ele está no livro aí. Vocês podem acompanhar lá no livro também esse problema. Vou fazer ele aqui, porque ele é um pouquinho mais complicado. Então, vamos supor que eu tenho uma fábrica que faz caixa de papelão. E eu recebo uma encomenda onde a pessoa fala assim, eu quero uma caixa que tenha 32 de volume. Qual que é o volume de uma caixa? Uma caixa de sapato, onde aqui é x, aqui é y e aqui é z. Qual que é o volume? O volume é x vezes y vezes z. E eu recebo a encomenda de tal maneira que y, o volume tem que ser 32. A outra coisa que eu recebo é que essa caixa não tem tampa. É uma caixa aberta na parte de cima. Ela é aberta. Sei lá, talvez para uma cesta de café da manhã, uma coisa assim. Ela já vem aberta para você colocar as coisas ali dentro. Então, ela não tem tampa. Muito bem. Eu que faço embalagem, qual que é o meu custo? O meu custo é o papelão. Quanto menos eu gastar de papelão, mais barata vai ficar a caixa para mim. Então, eu quero minimizar a área dessa caixa, mas com a restrição que ela continue com o volume de 32. O volume tem que ser 32. Quanto que é a área dessa caixa? Bom, primeira observação aqui é que aqui nós estamos trabalhando com a função de 3 variáveis. Tudo que a gente fez até agora foi para a função de 2 variáveis, mas não muda quase nada, só aumenta uma equação. Então você tem 3 variáveis, que é o comprimento, a largura, a profundidade e a altura da caixa. Qual que é a área da caixa? Bem, primeiro vamos ver a área dessa face. Quanto que vale essa face? X vezes Z. X vezes Z. O Z está aqui. X vezes Z. Só que são duas. Essa é a de trás. Então, tem 2. Mais. Quanto que é a área dessa daqui? É Y vezes Z. Só que eu tenho que multiplicar por 2, porque tem a outra do lado de cá. E quanto que é a área do chão, da base da caixa? É X vezes Y. Não tem tampa, então é só um x vezes y. Esta é a função que eu quero minimizar. Então, eu quero mínimo da função com a restrição. Qual que é a restrição? O volume. X, y, z menos 32 tem que dar zero. Esta é a restrição e eu quero minimizar essa função aqui. Esse que é um problema extremamente prático. O cara
para fazer uma caixa de papelão que tenha aquele volume, mas que seja a mais barata possível para mim, quer dizer, que eu gaste menor quantidade de material. Então, esse aqui é o nosso problema. Então, para resolver esse problema, o que eu faço? Eu tenho que pegar a minha função, 2x, 2xz, mais 2yz, mais xy, mais o multiplicador de Lagrange, que multiplica a restrição. Esta é a função lagrangiana que eu tenho que trabalhar. Ok? Então, essa é a lagrangiana. Como que funciona o método? Vou apagar aqui. Aproveitar bem o espaço. E vamos lá. Eu tenho que derivar aqui em relação a x. Quando eu derivar em relação a x, eu tenho 2e mais 0 mais y mais lambda, deriva em relação a x, dá yz igual a 0. Derivei isso aqui em relação a x. Agora deriva em relação a y, dá 0. Quando eu derivar em relação a y, aqui dá 2e mais x mais lambda. Na hora que eu derivo em relação a y, aqui dá xz igual a 0. Agora tem que derivar em relação a z. São 3 variáveis. Então, o z aqui é variável. Então, tem que derivar em relação a z. Então, quando eu derivar em relação a z, dá 2x mais 2y mais lambda xy igual a 0. Mais lambda xy igual a 0. Então, este daqui é o sistema que eu tenho que resolver. Eu estou fazendo esse problema principalmente para chamar a atenção. Não é fácil resolver esse sistema. E como é que eu faço? Não tem regra geral para resolver sistemas que não sejam lineares. Quando o sistema é linear, a gente tem regra. Todo mundo sabe fazer, aprende a fazer, mede a eliminação de Gauss, você resolve qualquer sistema linear. Esse sistema não é linear, ele tem produtos aqui, ó. Então, não é um sistema linear. Então, não tem uma regra direta para resolver esse problema. Então, essa é uma complicação da teoria. Mas a gente sempre vai ver problemas onde a gente não tem grandes problemas para resolver o sistema. Como que eu posso resolver o sistema aqui? Bem, cada um resolve de um jeito. O livro resolve de um jeito, eu vou tentar resolver de outro jeito aqui que eu pensei aqui. Vamos ver se vai dar certo. O volume da caixa é xyz igual a 32. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa equação aqui por x, e vou multiplicar essa equação aqui por y. Então, vou multiplicar essas duas equações aqui, uma por x e outra por y. Então, vou vir aqui para cá, vai ficar 2ex mais yx mais lambda yzx igual a 0. Multipliquei por x. Essa daqui eu vou multiplicar por y. 2zy mais xy mais lambda yzx igual a 0. Ah, bom. E agora? Agora, vou pegar essa daqui, multiplicar por menos 1 e somar. Eu vou somar as duas, vou multiplicar aqui por menos 1 e somar as duas equações. Eu posso fazer isso para resolver esse sistema. Né? Então, quando eu multiplicar por menos aqui, vai ficar menos, certo? Aqui vai ficar menos, aqui vai ficar menos. Então, quando eu somar as duas, vai dar 2ex menos 2ey, que aqui ficou negativo. E aqui? Aqui vai ficar 0, porque vai ficar menos y, menos xy, com esse daqui soma. E aqui também vai ficar negativo com igual a 0. Então, essa equação aqui vai me falar o seguinte. Esse 2 aqui eu posso cortar, porque está igualado a 0. Zx menos ey igual a 0. Com o z em evidência, z é x menos y igual a 0. Eu tenho essa equação. Z vezes x menos y igual a 0. Ora, se o produto dá 0,
ou este é zero, ou este é zero. Daqui você tira que z é zero, e daqui você tira que x menos y é igual a zero, isto é, x é igual a y. Z não pode ser zero, porque a caixa não pode. Se z for zero, a caixa não tem volume. Portanto, esse daqui não serve para o nosso problema. Então, descobrimos que o y tem que ser igual ao x. Esta dimensão tem que ser igual a esta. A base da caixinha tem que ser quadrada. Mas isso ainda não é suficiente para a gente saber quem que é, como vão ser as medidas. X é igual a y. Ok? X é igual a y. Então, usando essas duas equações, eu cheguei nessa. Agora, a minha esperança é usar essa equação aqui para a gente ver o que a gente pode fazer. Ok? Então, vou apagar aqui. Mas essa equação aqui, eu vou usar, para essa equação aqui, usar que x é igual a y. Se o x é igual a y, 2x mais 2y mais lambda x ao quadrado é igual a zero. Desculpa, se o x é igual a y, eu posso colocar aqui x. Eu posso colocar x aqui, ok? Posso colocar x aqui, essa equação aqui. Posso colocar x aqui. Então, aqui eu chego à conclusão que 4x mais lambda x ao quadrado é igual a zero. Não é isso? É isso. Então, 4x é igual a menos... posso passar para lá. Lambda x2 é igual. Lambda x ao quadrado é igual a menos 4x. O lambda, passa o x dividindo, é menos 4 sobre x. Então, chego à conclusão que o lambda é menos 4 sobre x. O lambda é menos 4 sobre x. Ok? E agora, eu vou usar isto nesta equação aqui. Vou usar aqui nesta equação aqui. Então, nessa equação aqui, 2e mais y é x, mais lambda. Vou escrever de novo. Então, nós temos essa relação aqui, ok? Temos essa relação aqui. Vamos lá. Então, nós sabíamos até agora que lambda é menos 4 sobre x e sabemos que o y é igual a x. Então, vamos pegar essa equação aqui, 2e mais, onde for y, eu vou pôr x, mais lambda, onde for lambda, eu vou pôr menos 4 sobre x, no lambda. Y é x, e aqui é z, igual a zero, certo? Então, aqui eu tenho que 2e mais x, menos, aqui corto, menos 4z igual a zero. Menos 4, corta o x, dá menos 4z igual a zero, certo? Daqui eu tiro que x menos 2z é igual a zero. E daqui eu tiro que x é igual a 2z. Daqui eu tiro que o z é igual a x sobre 2. O x é igual a x sobre 2. Muito bem. Muito bem. Então, nós sabemos que é x vezes y vezes z dá 32. Nós sabemos que o volume da caixa é isso. Então, x vezes o y é igual a x, vezes o z é x sobre 2. Tem que ser 32. Então, daqui eu tiro que x ao cubo é igual a 64. Daqui eu tiro que x é igual a 4, não é isso? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. O x é igual a 4. Acabou. O x é igual a 4, o y é igual a 4 e o z é igual a 2. Portanto, a nossa caixa mais econômica possível é a caixa onde aqui é 4, aqui é 4,
E aqui é 2. 4 vezes 4, 16 vezes 2, 32. Esta é a caixa mais econômica que você pode fazer, sem tampa, que tem volume 32. Então esse exercício é muito bonito e o sistema é chatinho de resolver. É um pouco difícil resolver o sistema. A gente vai evitar problemas que tenham um sistema difícil de se resolver, porque a ideia é entender o multiplicador de Lagrange, é entender essa ideia de maximizar com uma restrição. Essa que é a ideia central. A ideia central não é saber resolver sistemas complicados, não é isso. Nós não queremos resolver problemas complicados. Mas esse problema é muito bonito, muito típico, é um problema clássico na teoria de multiplicador de Lagrange. Então está aqui a caixa, ela não tem tampa, certo? Esta é a melhor caixa. E um problema, dá para notar a importância prática. Imagina você tem uma fábrica de caixa d'água. Você quer uma caixa d'água? Então, se você encontrar a forma que você gasta menos material, isso é importantíssimo. Né? Isso é importantíssimo. Isso barateia muito as suas coisas. Então, está aqui. A melhor caixa que existe é esta. Ok?